uma expressão em japonês que é meio que um cumprimento, uma palavra usada no dia a dia, que se diz assim, omatase. E é a primeira que eu escrevi aqui, ó. Omatase. Isso é dito quando você, por algum motivo, fez a pessoa esperar. Por exemplo, você marcou de encontrar uma pessoa e ela chegou primeiro que você. Você não precisa estar atrasado, mas ela chegou primeiro que você. Os japoneses falam omatase. E é o tema dessa aula de hoje. Eu vou falar um pouco sobre algumas variações dessa expressão. Então temos aqui, né? Omatase. E a gente traduziu como desculpe te fazer esperar. Claro que isso é algo que a gente não fala em português, né? É muito raro você chegar para alguém, desculpe te fazer esperar, até porque não está atrasado. Mas, como é uma expressão que não existe em português, talvez a gente falaria desculpe a demora, né? Mas o que ela significa do ponto de vista literal, ela é derivada do verbo matsu, que significa literalmente esperar, ok? Existe uma forma no japonês, uma forma verbal, chamada forma causativa, que é, olha só, é quando eu faço alguém fazer a ação. Ou um agente A fez o agente B realizar uma ação. Tá? Seria o te fiz esperar, né? Quem fez a ação esperar foi você, só que eu te fiz esperar. Essa é a forma causativa do japonês. O próprio nome, né? Causar. E a forma causativa desse verbo é mataseru. Mataseru. Fazer esperar. Ok? Então, essa expressão aqui, omatase, é derivada de mataseru. Fazer esperar. Na linguagem honorífica do japonês, que é aquela linguagem respeitosa, é comum a gente colocar o antes do verbo e usar ele na forma radical da forma mas. O que é o radical da forma mas? A forma mas do verbo matsu é matimasu. Significa a mesma coisa. Os verbos na forma causativa também podem ser passados para a forma mas. Matasemasu. Fazer esperar. E no keigo eu coloco o e coloco matase, que é o radical da forma mas. Eu pego esse mas aqui do final e tiro ele. Só que aproveita a flexão que foi feita do verbo. Ok? E aí, só dessa forma aqui, ela fica mais informal e dá essa ideia de te fiz esperar. Ok? Só que essa não é a forma completa. Nessa fala aqui, ela tá com um pedaço da frase omitida, né? Porque no keigo, originalmente, a gente falaria omatase shimasu. Te fazer esperar. Mas como isso é feito no passado, né? Eu cheguei lá, eu já fiz a pessoa esperar, fica omatase shimashita. Te fiz esperar. Que é o próximo exemplo aqui. É uma versão um pouco mais formal, né? A gente traduziu como perdão por fazê-lo esperar. Afinal, em português, perdão é uma palavra mais formal, mais forte do que desculpe, né? Mas essa é a versão completa da frase. Omatase shimashita. E você vai usar uma ou outra de acordo com o grau de intimidade que você tem com a pessoa. Com um colega seu, uma namorada sua, um namorado seu, uma pessoa muito próxima, você fala apenas omatase. Agora, uma pessoa menos íntima, omatase shimashita. Ok? E a origem dessa expressão é justamente o verbo matsu, na forma causativa e no formato do keigo. Radical da forma mas, matase, colocou o antes e colocou shimasu ou shimashita depois. E aí temos aqui, omatase shimashita. Uma outra forma de deixar, digamos, um pouco mais formal é trocar esse shimasu por itashimasu. Então, omatase itashimashita. Perdão por fazê-lo esperar. Mesmo significado, grau de formalidade muito próximo, tá? Talvez isso aqui, um vendedor de uma loja, você está conversando com ele, ele vai ver se tem um produto. Ele deixou você esperando. A hora que ele volta, omatase itashimashita. Ele fala isso, ok? Ou pode falar omatase shimashita também.
Os japoneses não falam isso só quando a gente tem um combinado de se encontrar. Eles falam isso, por exemplo, estou falando com você no telefone. Aí você me pediu uma informação. Eu falo que eu vou verificar essa informação. Eu paro, verifico a informação. A hora que eu volto, omatase shimashita. E continuo falando. Outra forma de expressar a mesma ideia. Omatase shite sumimasen. Perdão por fazê-lo esperar. O que tem de diferente aqui? A gente tem o omatase shimasu. A gente passou esse shimasu para a forma T formal. Omatase shite. Não, é a forma T do suru mesmo. Omatase shite, forma T, normal. Omatase shite, sumimasen. E usou a palavra sumimasen, que significa desculpe, com licença. Então, literalmente, nesse caso, eu estou falando, te fiz esperar, desculpa. Te fiz esperar, com licença, perdão. Ok? Seguindo a mesma linha, um pouquinho mais informal aqui, a gente tem matasete gomen né? Desculpe te fazer esperar. Dessa vez, o verbo mataseru, ele não está no formato de keigo, que fica omatase shimasu. Ele não está assim. Né? No formato de keigo, a gente tem essa separação aqui. Ele está de forma pura na forma T. Matasete. Ok? E aí, gomen significa desculpe. Ele é versão informal, né? Só um pedaço do gomen nasai. Esse aqui é formal. E esse aqui, informal. Então, matasete gomen né? E agora uma versão muito mais formal. Você vai escutar muito pouco, mas é bom você saber que existe. Dificilmente você vai viver uma situação que você falaria isso. Mas se você saber que existe o dia que você lê em algum lugar, em algum romance, alguma obra, algum mangá, ou ver num filme, você vai entender, né? Omachido-sama. Omachido-sama. Essa é a versão mais formal que tem, mas significa exatamente a mesma coisa, né? Tem aqui o pedaço, ó, omachi, do machimasu. Ele não está na forma causativa, nesse caso. Ele está o radical da forma mas do verbo normal. Então, matsu, machimasu. Tira o mas, fica machi. Aí coloca o omachi. Do-sama. Beleza? Então, essa é uma aulinha aqui, japonês do dia a dia, sobre essa expressão muito escutada, muito usada no japonês. Agora você entende um pouco mais sobre ela. Bons estudos aí para você.